Gente, boa noite. A aula para mim tá muda. Já começou a aula? Não, é que eu ainda não abri o microfone, Adriana. Eu estou esperando o pessoal entrar mais um pouquinho para não ter aquele problema de cair o sistema. Daqui Ah, cinco tá bom. minutinhos, daqui 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Entendi. Obrigada, professor. Imagina. Tudo bem com vocês? Olha lá, eu estou esperando o pessoalzinho entrar. Última aula do semestre, vou terminar aquela aula de câncer. Aí a gente finaliza e vocês estão liberados e pronto para as provas. Prova facinho, tá lá, vocês já têm o questionário, então tudo tranquilinho. 10 testes, já está postado na unidade 1, sessão 1. Vocês vão ver lá, né? Prova oficial B2. Qualquer problema que tiver na prova, vocês me comunicam pelo WhatsApp, que a gente resolve, certo? Tá bom, professor. Muito bom. Deixa eu parelhar aqui, né? Para a gente começar o término da aula, né? Então, hoje eu termino a aula de câncer, aí eu vou, libero vocês, que eu sei que a semana que vem vocês devem ter prova, trabalhos, aí vocês ficam liberados mais cedo, né? Amanhã é feriado. Então, hoje a aula não vai ser muito longa, né? Então, assim, aí eu termino a aula de câncer, aí eu vou e libero vocês. Tudo bem? Tudo, professor. Então tá ótimo, Adriana. Alguma dúvida aí sobre a matéria? Tá tudo em ordem, né? Não, professor, nenhuma dúvida. Então tá bom. Vamos lá.
Pronto, parelhei aí para vocês o câncer de pulmão. Hoje eu estou indo meio devagar, porque o dia não foi um dia muito agradável, né? Nem sempre nós temos os dias agradáveis. Eu procuro sempre ter os dias agradáveis, mas por consequências assim de saúde, o dia não foi muito atrativo, né? Mas faz parte. Então, assim, eu vou terminar a aula de câncer, né? A aula aí para vocês, aí eu libero vocês fazerem suas atividades. Hoje nós vamos começar com a aula de câncer, né? De pulmão. Câncer de pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos que nós temos apresentando, né? Então, ele é normalmente o câncer de pulmão ele tem uma malignidade, né? Então, assim, ele tem o quê? Ele tem apresentado um aumento por ano de 2% na sua incidência, né? Então, a cada ano aumenta 2%. Em 90% dos casos diagnosticados está associado ao consumo de derivados do tabaco. Ou seja, cigarro, né? Então, 90% dele é cigarro. Produtos químicos, poluentes, solventes, isso aí já não é 10% só. O mais agressivo é o cigarro. O cigarro se torna muito agressivo. E o diagnóstico clínico, né, e patológico dessa doença, os sintomas mais comuns do câncer de pulmão são a tosse, o sangramento pelas vias respiratórias, né? Às vezes a pessoa tosse com um pouquinho de sangue, né? Uma hemopitíase que a gente fala, né? Tosse com uma expectoração um pouquinho de sangue, né? Nos fumantes, o ritmo habitual da tosse é alterado, tem aquela tosse que aparece de manhã, ou uma tosse que aparece durante o dia, né? Então, assim, é uma tosse alterada, ó, aparece crises em horários incomuns para o paciente, né? Então, às vezes, as crises das tosse aparecem a qualquer momento, né? Não é, às vezes, aquela tosse tão agressiva de manhã cedo. Ela pode ser, assim, no horário do almoço, à tarde, à noite, é bem comum, né? E, além disso, ó, uma pneumonia de repetição, a gente chama, né? Aquela pneumonia que tem várias vezes, é uma pneumonia maltratada, que é aquela pneumonia de repetição, né? Pode também ser a apresentação inicial da doença. Às vezes ele tem um início de um câncer de pulmão. O que acontece? Ele tem a pneumonia, trata, aí essa pneumonia às vezes não reage bem o pulmão não reage bem ao tratamento, aí ela volta, aí passa um tempo, volta de novo. Então, assim, você tem uma variável, né, de pneumonias repetidas. Então, aí já pode dar um indício de um câncer de pulmão. E a maneira mais fácil de diagnosticar esse câncer é através de um raio-x do tórax, complementado por uma tomografia computadorizada. Bronquioscopia também, que é uma endoscopia respiratória, entra um endoscópio ali pela traqueia, vai nos brônquios, chega até o pulmão, ó. Deve ser realizada para avaliar a árvore traqueobrônquica, né? Ou seja, quando a gente fala avaliar a árvore traqueobrônquica, é avaliar a parte da traqueia, dos brônquios principais e do próprio pulmão. E, eventualmente, permitir a biópsia. É fundamental obter um diagnóstico de certeza, seja pela citologia ou pela própria patologia. Então, você precisa desse diagnóstico com certeza, né? Isso é muito importante. Naquele tratamento inicial é bem favorável esses dois tipos de exames, né?
Aí nós temos os fatores de risco, independentemente do tipo celular, o tabagismo é o principal fator de risco do câncer pulmonar, sendo responsável por 90% dos casos, como eu falei anteriormente. Outros fatores relacionados são certos agentes químicos, né, como o arsênio, cromo, níquel, cádmio, cloreto de vinila, encontrados principalmente no ambiente ocupacional, e as substâncias tóxicas do cigarro. Que nem a fumaça do cigarro, ele apresenta em torno de 4.730 toxinas, aproximadamente. Fatores dietéticos, olha lá, baixo consumo de frutas e verduras, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o DPOC. Então, o efizema pulmonar e a bronquite crônica não deixa de ser uma doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC, então, vem a ter uma predisposição a desenvolver um carcinoma de pulmão, né, um câncer de pulmão. Fatores genéticos que predispõem à ação carcinogênica de compostos inorgânicos. Então, o fator genético também está relacionado com aquelas células que às vezes acabam se desenvolvendo, né? E história familiar de câncer de pulmão. Esses são os fatores de risco do câncer de pulmão. Então, assim, mas o top aí, na verdade, o mais agressivo, o mais comum de a gente visualizar e a gente determinar é o cigarro. O cigarro é o que causa o câncer de pulmão. Só que é muito relativo, né? Às vezes a pessoa fuma e ela não desenvolve um câncer de pulmão, ela desenvolve outro tipo de câncer. E às vezes a pessoa fuma e desenvolve um câncer de pulmão. Então é meio relativo, né, a situação. É bem assim determinante. Os sintomas, né? Os tumores de localização central, quando a gente fala central, é aquele tumor que ele está centralizado no pulmão, né? Aquele que é bem no centro do pulmão, né? Ele provoca sintomas como tosse, esse estridor, aquele ronco, né? Aquela voz rouca, né? Uma ronquidão, dor no tórax, escarros hemopíticos, aqueles escarros com sangue, dispneia, às vezes a falta de ar e a própria pneumonia. Desde aquele paciente, você pode ver aquela pessoa que fuma muito, que é um fumante bem compulsivo, né? Pode ver que ele tem a voz rouca, às vezes ele está conversando, ele começa a tossir, aquele que tem até os dedos amarelos da nicotina, né? Então, aquele é um paciente, ou seja, ele é uma pessoa que tem uma certa agressividade, né, no pulmão, devido àqueles quantidade de cigarro que ele fuma, né? Então, ele apresenta essa característica, né? A rouquidão. Porque é o acúmulo de secreção, né? Nas cordas vocais, porque o pulmão está produzindo muita secreção. Muita. Então, ele acaba tendo essa ronquidão, né? É bem característico, né? E os tumores de localização periférica, quando a gente fala assim, periférica, é aqueles que estão na periferia, nas laterais do pulmão, né? Não está bem centralizado dentro do pulmão, está na parte do parênquima pulmonar ali, né? Na região externa, né? São geralmente assintomáticos, porque eles estão mais externos, né? Eles estão mais periféricos, então eles não agridem tanto, por quê? Mais centralizados é aqueles tumores que pode chegar ao hilo do pulmão, né? Ao hilo pulmonar, então dá uma complicação maior, né? E quando eles invadem a pleura,
ou a parede torácica, né, causam dor, tosse, falta de ar. Essa dispneia do tipo restritivo, ou seja, é aquela falta de ar devido à pouca excitabilidade do pulmão, expansibilidade do pulmão. É aquele pulmão que ele se expande pouco. Então, com isso, ele dá uma deficiência na troca de gases, né? Na homeostase ali, né? Que é a troca do gás carbônico para o oxigênio. Então, ele tem pouca expansibilidade pulmonar. Por isso que a gente fala de espineia do tipo restrito, né? Ou seja, o restritivo. Acontece isso também por causa do acúmulo de secreção, o próprio tumor que está ali ocupando uma parte do pulmão, impossibilitando ele de fazer a função fisiológica dele, né? E nos fumantes, principalmente nos fumantes, o ritmo habitual da tosse é alterado, podendo existir crises em horários incomuns para os pacientes, uma pneumonia de repetição pode ser também um sintoma inicial de câncer de pulmão, isso como eu passei para vocês como sintomas, né? Aí vem a prevenção, né? Ali, ó, o mais importante e eficaz prevenção do câncer é a primária, ou seja, o combate ao tabagismo. Então, a gente considera o quê? O tabagismo o ponto inicial de um câncer de pulmão. Então, você combatendo o tabagismo, você tem altos índices de sucesso de não desenvolver o câncer. Então, o que acontece? A prevenção primária. Evitar o tabagismo. E a ação permite a redução do número de casos, incidência e de mortalidade. Então, você fazendo uma campanha aí para evitar o tabagismo, né? Você diminui muitos casos, então a incidência diminui muito, né, de mortalidade. Isso é muito importante. Do ponto de vista terapêutico, no tratamento, do ponto de vista terapêutico, existem 3 alternativas: cirúrgica, radioterapia e a quimioterapia, somente. Não tem outro tipo. O cirúrgico é para você retirar o tumor, a radioterapia, a quimioterapia é para você diminuir a incidência do tumor e dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Estes métodos podem ser associados para obter o melhor resultado. Tumores restritos ao pulmão devem ser operados e removidos. Estágio 1 e 2. Com chance de cura de até 75%. Vai depender do paciente, das condições clínicas do paciente. Nos outros estágios, uma associação de químio e radioterapia com eventual resgate cirúrgico é a abordagem que mostra os melhores resultados com uma chance de cura de 30%. Então, assim, junto com a químio e com a rádio, e um eventual retirada do tumor, você tem uma melhora no resultado, mas assim, a sua chance de cura é 30%, então cai muito, né? Por quê? Porque os outros estágios, quando a gente fala, é aqueles estágios mais avançados, quando o câncer já está mais, vamos dizer assim, mais agressivo. Então, o câncer que tomou uma grande parte do pulmão, já tem uma expansão maior. Então, a chance de cura é 30%. É bem baixa. Agora, quando a gente fala alternativas, assim, quando a gente fala primeiro estágio, segundo, aí é aquele câncer que está no início, que é aquele câncer inicial. Só que é muito difícil para a pessoa que fuma parar de fumar de repente. A abstinência é muito complicada, é muito dolorosa.
Então, a pessoa não consegue largar assim de uma hora para outra, ela tem que ir fazendo um desmame, que a gente chama, né? Tem que ir fazendo assim, uma diminuição do número de cigarros diário. Só que isso leva um tempo, né? Então, a pessoa acaba jogando a fumaça para dentro, fumando. Ah, mas diminui bastante. Mas ainda você continua. Então, até você diminuir por completo, nesse caso, às vezes o tumor pode ter o quê? Aumentado, né? Pode ter se tornado mais agressivo. Infelizmente, é difícil isso, né? Mas se você conseguir combater o tabagismo no estágio 1 e 2, pô, aí a chance de cura aumenta assim de 30% para 75%. Olha o salto que dá. Dá um up, né? 75% é praticamente um alto índice de cura, né? Muito bom. Porque essa doença é complicada, né? O câncer é uma doença maldita, né? Mata pra cacete. Infelizmente, a realidade é essa, né? É muito triste. Em alguns casos, ela vem assim muito rápida e ela ataca rápido e o paciente morre rápido. Então, é bem complexo, né? Olha aqui, ó, um câncer de pulmão, ó. Aqui, ó. Ó outro, ó. Aqui, ó, na ponta da seta, ó, um. Aqui outro. Aqui, ó. Ó, ponta da seta, ó, na figura 2 aqui, né, ó. Olha lá, carcinoides típicos, que é isso aqui, ó, que está o círculo. Ó, paciente jovem de 32 anos, observou-se um nódulo ovalado de 1,5 cm no lobo inferior do pulmão esquerdo. Aqui, ó. Setas, né? Aqui, ó. Aí, ó. Ó, homogêneo, identificando nas imagens axiais da tomografia computadorizada do tórax, ó, pós o contrastes, ó, na janela mediastinal aqui, ó, A e B. Então, ó, aqui tá aqui, ó, o carcinóide, é um carcinoma de pulmão, né, ó. Olha ele aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, tomografia computadorizada do tórax, ó, paciente de 23 anos com compromisso secundário pulmonar, ó, o tumor testicular, ó, se evidenciando múltiplos nódulos correspondentes à metástase. Aqui, ó, isso aqui são as metástases, ó. Ó o tumor aqui. E aqui já tem as metástases, aqui é o pulmão e aqui é o coração. Estão vendo aí? Então, assim, é bem complicado. E a imagem mostra, né? Ó outra aqui, ó, característica aqui, ó, na ponta das duas setas, ó. Aí, ó. Ó aqui, ó, também, ó. Um aqui, outro aqui. Ó aqui, ó. Bem complexo, né? Ó, um tumor aqui, ó. Então, se vocês olharem, esse tumor, na verdade, ó, ele pega uma grande parte do lobo inferior do pulmão direito, né? Então, assim, você tem que fazer o tratamento aqui, você tem que retirar, retira, né? Mas se torna muito complexo, né? Porque é uma grande parte. Mas o tratamento, se for do início, dá para fazer, né? 75% de cura, porque esse outro pulmão aqui, ó, tá limpinho. Tá aqui, ó. Bem limpo, ó. Tudo bem? Alguma pergunta sobre o câncer de pulmão? Não, professor. Não, tudo bem? Não, professor. Beleza.
Vamos por uma doença agora também comum, difícil de tratamento, que é a leucemia aguda. Tem a leucemia aguda e a crônica. Vamos começar com a leucemia aí, aguda. Ó. A leucemia é uma doença maligna, ó, então ela já tem uma malignidade, aqui é um hemograma, né, com alterações de células jovens que a medula manda para a corrente sanguínea antes de fazer a maturidade das células. Porque as células da medula, ela começa com células jovens, que são os blastos, que nós chamamos de células blásticas, né? Aí depois ela vai se maturando, se desenvolvendo, aí ela entra nos neutrófilos, né? Que são as células já maduras. Isso aí vocês aprendem em ciências morfo do sistema imunemato. Vocês acabam aprendendo isso aí. Então, a leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, os leucócitos, de origem, na maioria das vezes, não conhecida. Às vezes você não sabe como desenvolve uma leucemia, às vezes é uma alteração medular. É uma alteração que afeta a medula, que ela é responsável pela produção das células vermelhas, né? Da hematopoiese, que a gente chama, né? Produção de células do sangue. E ela tem como principal característica o acúmulo de células jovens, blásticas, que nós chamamos blastos, né? Anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. Então, é uma doença, né? Que ataca a medula óssea. E com isso ela faz uma alteração na produção das células, né? E com isso, como ela libera células jovens na corrente sanguínea, essas células jovens não têm a capacidade ainda de formar os leucócitos maduros, e com isso os linfócitos também não são desenvolvidos, então o sistema também fica comprometido, né? Com essa alteração celular que ocorre na medula óssea, né? E nós temos aqui, ó, a medula, o local de formação das células sanguíneas, ocupa a cavidade dos ossos, principalmente externo e o osso do quadril. Nelas são encontradas células mães ou precursoras, que originam os elementos figurados do sangue, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, que é hemácias ou eritrócitos, e plaquetas. Então, aí que dá a formação, né, da nossa células sanguíneas. Por isso que, às vezes, quando você vai colher um exame, que é o mielograma, eles escolhem ou do osso externo ou do osso do quadril, porque nós temos a medula. Então, dali você colhe o sangue, faz o esfregaço sanguíneo, aí você vê se tem células jovens ou não. Caí, mas voltei. Deixa eu ver se a Tatiana conseguiu entrar. Deixa eu parelhar de novo aqui. Então tá aqui, né? Então, como eu estava dizendo, é nesses ossos que você colhe o mielograma, que nós chamamos, colhe o sangue dali, faz o esfregaço, aí você vê se tem células jovens ou não. Então, normalmente, aparecem esses blásticos, né? Essas células blastos, que nós chamamos blastômeros, né? Aí já dá o diagnóstico de uma leucemia. E é bem característico você visualizar. Só que, assim, dependendo do paciente, você tem que olhar muito bem, tem que ter uma técnica boa, saber fazer bem, porque às vezes um linfócito atípico. Vocês já tiveram aula de imunemato, gente?
Sim, a gente tem Sim, Pro. de terça-feira. Com o José Andes, que vocês estavam tendo? Isso mesmo. Ele falou dessas células jovens para vocês, da cascata da formação medular ali, das células sanguíneas, dos leucócitos? Falou de neutrófilos segmentados, bastonete, linfócitos atípicos, na parte da hematologia. Os linfócitos sim, Pro. Então, nós temos nessa linhagem, ele deve ter falado para vocês de linfócito atípico. Quando a gente fala linfócito atípico, é um linfócito que ele foge um pouco das características do linfócito normal, mas ele não deixa de ser um linfócito. Então, com essa atipia que ele tem, ele acaba sendo próximo, muito parecido de uma célula blasto, uma célula jovem. Então, se você não for muito bem preparado, não tiver uma afinidade boa em ler um mielograma, você acaba confundindo. Aí você solta um falso resultado. Porque às vezes tem blasto que é muito pequeno, confunde, e às vezes você pega sangue, que a hora que você colhe e faz a lâmina, nossa, ela vem repleta de blasto, que você não precisa nem mais olhar nada. Você já liga para o médico e fala, ó, deu leucemia positiva aqui, ó. Aí você só vai ter que fazer o quê? Ver se tem muito linfócito, aí é uma leucemia linfocítica, que nós chamamos, ou se tem muitos neutrófilos. Aí a gente chama que é uma leucemia mieloblástica, ou uma leucemia mieloide, que a gente chama. Então, tem essas características, por isso que você faz um mielograma para ver. E esse mielograma, ele vai te dar essas condições, para você saber qual tipo de leucemia que é e para ver se tem a leucemia, né? Porque tem alguns sintomas principais da leucemia, né? Ó. Então, aqui, ó, os principais sintomas da leucemia decorrem do acúmulo dessas células na medula óssea, prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos vermelhos, causando anemia. Por isso que eu falo, uma pessoa anêmica não vai ter uma leucemia. Agora, uma pessoa leucêmica, ela tem a leucemia. Então, assim, a leucemia desenvolve anemia. A anemia não vai desenvolver a leucemia. Por quê? Porque a leucemia ela vai impedir que seja feita a produção de glóbulos vermelhos. Que são o quê? Os glóbulos vermelhos são os eritrócitos, que na verdade são as hemácias. Então, a leucemia causa essa anemia. Dos glóbulos brancos, ó, causando infecções. Por quê? Porque você tem um número baixo de linfócitos, às vezes, então seu sistema imunológico fica fraco. Então, você diminui o sistema imunológico, então você adquire infecções com mais facilidade. E das plaquetas, causando hemorragias, porque também vai dar um comprometimento na formação plaquetária. Então, a leucemia causa tudo isso aí. Por quê? Porque ela ataca a medula óssea, né? E a medula óssea ela é responsável por produzir os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. E depois de instalada, a doença progride rapidamente, exigindo com isso que o tratamento seja iniciado logo após o diagnóstico e a classificação da leucemia. Aí você tem as classificações, né? Os subtipos de leucemia. Que nem, ó, tipo de leucemia, ó, mais frequente na criança é a leucemia linfóide aguda ou linfoblástica. Por quê? Porque a criança está em desenvolvimento, está na formação. Então, ela corre uma grande tendência a desenvolver uma leucemia linfóide. É aquela leucemia que não produz as células jovens, só produz linfócitos e os blastos. Então, essa leucemia linfóide aguda, ela é bem características em criança. A leucemia mieloide aguda é mais comum no adulto, porque o adulto já está com a formação linfocitária, né? O sistema linfático, na verdade, ou seja, o sistema imunológico dele, a parte dos linfócitos já está desenvolvida. Então, ataca mais aonde? A parte dos leucócitos, as células leucocitárias, que nós chamamos. Então,
Então, no adulto é muito comum a leucemia mieloide aguda. É mais comum no adulto. Essa última, no caso, essa leucemia mieloide aguda, ó, tem vários subtipos. Ó, mieloblástica, menos e mais diferenciada, promielocítica, mielomonocítica, monocítica, que só vai ter monócitos. A mielomonocítica vai ter tanto monócito como células neutrófilas. Eritrocíticas, que só vai ter hemácia. E megacariocíticas. Aí vai ter todos os tipos de células. Então, essa leucemia mieloide, ela tem vários subtipos. Você pode ver que tem uma mieloblasta, promielócita, mielomonocítica, monocítica, eritrocítica e megacariocítica. Então, tem vários tipos, né? Diagnóstico. Olha lá. Manifestação clínica da leucemia. São secundárias, a proliferação excessiva de células imaturas, que é as blásticas da medula óssea, que infiltram os tecidos de organismos tais como amígdala, linfonodos, pele, baço, rim, sistema nervoso central e outros. Por quê? Porque o sangue circula por essas regiões do nosso corpo. Então, com isso, ele leva a leucemia junto, né? Vamos ver se eu não vou cair, gente. Então, ele leva junto, né? E com isso, desenvolve anemia. Então, desenvolvendo uma anemia, nós vamos ter fadiga, palpitação, anemia, aparece pela redução da produção dos eritrócitos pela medula óssea, ou seja, pela produção das hemácias. Aí tem a diminuição da hemácia, então você fica com o sistema imunológico baixo, você fica anêmico. Você ficou anêmico, você tem pouca produção de eritrócitos, então automaticamente o seu sangue tem pouco oxigênio. Tem pouco oxigênio, você tem o quê? Uma deficiência nos órgãos e no tecido. Um dos quadros é o quê? A fadiga. Por quê? Pouco sangue com oxigênio no pulmão. Então, aí você tem aquela fadiga, aquela canseira, e também devido à anemia. Infecções que podem levar ao óbito são causadas pela redução dos leucócitos normais, ao responsável pela defesa do organismo. Então, ela é uma doença que ela pode atacar em várias situações, né? Muito agressiva. Só que ela dá um dano lentamente no paciente, aos poucos, né? E verifica-se tendência a sangramento pela diminuição na produção de plaquetas, uma trombocitopenia, diminuição da produção de plaqueta. Então, qual que não tem a agregação plaquetária, então o que acontece? O paciente tem uma hemorragia, tem um sangramento. E outras manifestações clínicas são dores nos ossos, nas articulações. Elas são causadas pela infiltração de células leucêmicas nos ossos. Dores de cabeça, náusea, vômito, visão dupla. Aqui, isso aqui é uma lâmina, ó, de uma leucemia. Você pode ver que você não tem células aqui, ó, só célula jovem. E aqui, ó, a suspeita do diagnóstico é reforçada pelo exame físico. Vou até dar uma separada aqui, ó, para não ficar muito parágrafo muito grande. O paciente pode apresentar palidez, febre, aumento do baço, que é esplenomegalia. Tá aqui, ó, esplenomegalia para vocês. Aumento do baço. E sinais decorrentes da trombocitopenia, ó, tais como epistaxe. Aqui, ó, epistaxe, sangramento nasal. Aí, ó, sangramento nasal, hemorragias conjuntivas, sangramentos gengivais, petequias, que é pontos violáceos na pele,
característico, tipo esse aqui, assim, ó, bem parecido assim, ó. Petequias, ó. E equimoses, manchas roxas na pele, que é o famoso hematoma, né? Hematoma não deixa de ser uma equimose. Manchas roxas na pele. Isso são as características da leucemia. Então, apresenta essas características. Uma paciente leucemia. Só que, assim, demora, né, para o quadro ficar muito avançado, agressivo, né? É uma demora, né? Aí você pega uma lâmina, você vai olhar, ó, é isso aqui, ó. Ó, as células blásticas aqui, ó. Então, se você olhar ela aqui, ó, são células jovens. Você pode ver que essa aqui, ó, é um blasto. É que, na verdade, ele não ficou maduro, não se desenvolveu. Ele começou a desenvolver e parou, ó. Esse aqui seria a formação, seria tipo um neutrófilo, ó, esse. Só que ele não se desenvolve, ó. Então, tudo célula jovem aqui de medula, ó, aqui também, ó. Aí foi aquilo que eu falei, ó, já tem um neutrófilo aqui, tem outro querendo desenvolver aqui, ó, tem um eosinófilo aqui. O José Andes ensinou essas células para vocês, né? Ele mostrou aqui a lâmina, né, para vocês. Então, você vê que ele começa a se definir, mas aí não tem muito. Tem mais células jovens, células que ainda não se maturaram aqui, ó. São os blastos, ó. O paciente apresenta uma anemia, aqui, ó. Hemácias, ó, pouco coradas. Uma classificação que nós chamamos de relação à morfologia das hemácias, ó. Aqui nós temos uma microcitose, que nós chamamos, são aquelas hemácias com tamanho reduzido. Então, ele falou para vocês dessas escalas das hemácias? Hemácia, sim, pronto. Então, você tem uma hemácia, ele falou, hemácia normal, normocítica. Hemácia de tamanho reduzido, pequenininha, microcíticas. E as hemácias maiores, macrocíticas. Então, o que acontece? Numa leucemia, nós temos essas hemácias pequenininhas aqui, ó. Então, nós chamamos que o paciente está com uma microcitose, uma diminuição do tamanho das hemácias e de uma diminuição da quantidade de hemoglobina na hemácia. Isso apresenta muito em pacientes anêmicos. Eles apresentam uma microcitose, né? Aí temos aqui, ó, uma leucemia linfocítica. Ó, células blastos aqui, ó, e o linfócito. Então, se você for É um minuto, gente. Então, acontece isso. Ela visitantes na cozinha invadindo o meu espaço aqui, são loucos para mexerem no micro, né? Isso faz parte. Mas já foram, já dispensei eles. Então, se vocês olharem aqui, ó, isso é um blasto. Por quê? Maior, citoplasma, ó, isso aqui é um linfócito, diferente, ó. Então, você vê que na corrente sanguínea apresenta tudo isso. Ó, uma leucemia, por que leucemia linfocítica? Porque apresenta uma grande quantidade de linfócito. A aula de hematologia é um espetáculo, é coisa linda. Eu gostaria muito de ter dado imunemato para vocês, né? Mas não tive a felicidade. O José antes pegou por causa de grades de horário, né? Mas é espetáculo. Aí você apresenta o quê? Você apresenta só linfócito nesse hemograma.
Aí você fala, poxa, mas pode ser uma infecção. Sim, pode ser uma infecção, mas você tem uma quantidade de células, os neoleucócitos neutrófilos, né? No caso. Mas em pouca quantidade, sim, pouca quantidade. O que vai predeterminar numa infecção é a quantidade dos linfócitos. Mas nesse caso de uma leucemia, você não tem neutrófilos segmentados, que nós chamamos. Você pode ver que aqui você não vê nenhum. Você vê querendo se formar, mas acaba não formando. Ó. Por isso que quando você dá uma entrada num pronto atendimento, com estado febril, o médico fala, vamos fazer um hemograma. Por quê? Porque o hemograma vai te dizer o que você tem. Não assim, como posso dizer, diretamente. Mas ele vai te dizer o quê? Se você está com uma infecção viral ou se você está com uma infecção bacteriana. Por quê? Qual a diferença numa infecção viral e numa infecção bacteriana? O que o hemograma dá de alteração? Vamos lá, quem dá mais? Fala que eu escuto vocês. E aí, gente? Vai dar alteração nos neutrófilos, Pro? Então, quando você faz o hemograma, a infecção, você tem uma infecção viral e uma infecção bacteriana. Como você sabe, através do hemograma, que uma infecção é viral e a outra é bacteriana? E aí, galera da enfermagem? Pensam. Tira da cartola. O que acontece? Quando você entra no pronto atendimento, que você está com estado febril, você está com estado de infecção. Apresentou febre. Aí o médico pede o hemograma. Se o seu hemograma te der um aumento do número de linfócitos, o que acontece? Você está com uma infecção viral. Porque toda infecção viral, o seu organismo vai reagir contra aquele vírus, ele vai liberar linfócitos na corrente sanguínea. Então, você vai ter um aumento do número de linfócitos. Quando você tem uma infecção por bactéria, você tem uma infecção produzida por bactéria, o seu organismo vai liberar uma quantidade maior de células neutrófilos segmentados e vai diminuir o linfócito. Por quê? Porque os neutrófilos vão tentar reagir àquela bactéria. E não o linfócito. O linfócito combate o vírus. Os neutrófilos tentam pegar a bactéria. Por isso, você tem um aumento do número dos neutrófilos segmentados, que na clínica médica a gente chama de desvio à esquerda. Você tem uma quantidade de bastonete na corrente sanguínea. Você tem uma bastocitose, que é uma célula que parece um bastãozinho. Opa, desvio à esquerda, está com uma infecção bacteriana. Bom, então o médico já sabe que é uma infecção por bactéria. Próxima etapa, vamos colher uma urina para ver se não é uma infecção de urina. Mas eu não estou com sintoma, mas se você está com bactéria, sua infecção é por bactéria, vamos colher uma urina. Aí vai colher a urina. Aí na urina dá o resultado da uma leucocitose. Infecção de urina. Por quê? Por causa que sua urina deu alterada e seu hemograma deu uma infecção por bactéria. Então, acontece também. Por isso que você tem o hemograma como parâmetro. Então, na leucemia, acontece isso aí. Você tem muitas células jovens e muito linfócitos na corrente sanguínea. Que nem eu já cheguei a fazer hemograma, que a hora que eu colocava no aparelho, a gente fazia no aparelho, só que a gente não pegava o resultado do diferencial, que a gente chama da contagem de células do hemograma, do aparelho. Eu olhava o aparelho, mas na hora que eu achava que tinha um erro, eu fazia uma lâmina e eu lia a lâmina. Eu falei, não, eu vou com meus próprios olhos, eu não quero saber do aparelho.
Porque, às vezes, o aparelho, hoje em dia, eu acho que deve ser mais moderno. Ele conta a célula por tamanho. Então, de repente, você tem, assim, um monócito, que é uma célula grande, aí ele vai te dar, assim, uma monocitose. Vamos supor, 22 monócitos. Fala, pô, tá errado. Não pode ser, vamos fazer. Aí eu fazia a lâmina, eu olhava realmente o que acontece. O paciente tinha um número de linfócito um pouquinho maior, a célula era maior, só que o aparelho confundiu o linfócito com o monócito. Por quê? Porque ele via por tamanho e não por característica morfológica. Por isso que a gente lia a lâmina. Eu cheguei a pegar células de paciente com leucemia que eu colocava no aparelho, o aparelho não conseguia contar. Ele pitava. Aí eu falei, putz, pitou? Vamos fazer uma lâmina. Na hora que eu fazia a lâmina, tinha tanta célula, que a gente não conseguia contar. Não tinha como contar no quadrante. Aí eu ligava para a médica, para a doutora, para a hematologista, né? Porque quando eu fiz hemato no hospital há 15 anos, eu trabalhei com hematologia. No Adolfo Lutz, foi o primeiro lugar que eu fui fazer hematologia, foi no Adolfo Lutz, no Hospital das Clínicas. Aí eu ligava para a doutora e falava, tá com uma leucocitose aqui de arrebentar, mais de 100 mil células. Ela falou, vixe, tem anemia? Eu falei, tem. Então tá, segura aí que eu vou pedir para colher um mielograma. O paciente está internado. Eu falei, então pede e manda para a gente. Ela falou, não, vou mandar. Aí a médica colhia e ela mandava a lâmina. Ela falou, Silvio, cora aí, lê, dá uma olhada, vê o que você vê aí você me chama. Eu falei, tá bom. Aí eu olhava e falava, puta, leucemia. Aí eu ligava para a doutora e falava, vem que é leucemia. Ela vinha, olhava a lâmina, realmente, é uma leucemia linfocítica, tal, já vou começar a entrar com tratamento e tal. Então, eu fiquei muito tempo com duas médicas, né, hematologistas, né. Então, acontece isso na leucemia. E na infecção também. Aí tem o tratamento, né. Passei as duas lâminas aqui para vocês, passei, né. Aí tem o tratamento, ó. Geralmente, não se conhece a causa da leucemia. O tratamento tem como objetivo de destruir as células leucêmicas para que a medula óssea volte a produzir células normais. O grande progresso para obter cura total da leucemia foi conseguido com a associação de medicamentos. Então, nós chamamos dessa associação de medicamentos uma poliquimioterapia. Controle das complicações infecciosas e hemorrágicas e prevenção ou combate da doença no sistema nervoso central. Quando a gente fala poliquimioterapia, é que aí você entrava com medicamento com a quimioterapia, entrava com medicamento para controlar a infecção, medicamento para aumentar a anemia e para controlar a plaqueta. Então, por isso que a gente falava uma poliquimioterapia, porque você entrava com vários medicamentos, só que cada um atuando em situações diferentes do corpo. Para alguns casos é indicado o transplante de medula óssea. Vou colocar mais um parágrafo aqui para não ficar muito extenso. Aí. Ô, professor, Oi. A leucemia pode acontecer em qualquer fase da vida? Qualquer fase. Qualquer fase. Entendi. Crianças, quando ela desenvolve logo de 1 ano, 2 anos, ela tem uma chance de cura até os 7 anos de idade. A medula consegue ser revertida com tratamento. Se até 7 anos de idade não reverter, aí ela não tem cura. Essa criança vai continuar com a leucemia. Aí tem que ver o hábito, a durabilidade de vida dela. 12 anos, 13, 14, 15, 16, 18. É muito relativo. Vai de organismo para organismo. Mas uma criança que detecta com 2 anos, 3 anos, a probabilidade de cura dela, até os 6 anos, 7 anos, tem uma probabilidade de cura. Chegou nessa idade porque a medula ainda está em formação. Então, você consegue fazer o tratamento. Agora, se chegou com 7 anos, não deu para fazer a cura, aí, infelizmente, ela vai carregar a leucemia. Aí, até quando ela vai viver, a gente não sabe, né? Por isso que, em alguns casos, é indicado o transplante de medula óssea. O tratamento é feito em várias fases. A primeira tem a finalidade de atingir a remissão completa, ou seja, um estado de aparente normalidade que se obtém após a
poliquimioterapia. Isso aqui acontece com a criança. Aqui, quando faz esse transplante de medula óssea, aí consegue Sim. a cura? Fez o transplante da medula, o paciente é curado. Mas tem um tratamento. Só que, para você fazer o transplante da medula, é igual o transplante dos outros órgãos. O transplante da medula é assim, você vai, colhe uma porção da medula óssea, não é espinal, óssea, e transplanta no paciente, joga na corrente, joga no osso do paciente. Aí a medula vai começar a se produzir. Mas, para fazer esse transplante, tem que ter um exame de histocompatibilidade. O que seria isso? Você faz um exame para ver se o doador é compatível com o receptor. Tem que ter acima de 96%. Senão, dá rejeição. Todo transplante. Você faz o quê? Você faz um exame de histocompatibilidade. Tem que dar acima de 95. É compatível. Deu 94? Pô, 94, pai para mãe ou pai para o filho. Até dá para fazer. De 90 para baixo não faz. Por quê? Vai dar rejeição. Porque quando você faz o transplante, você tem que ter uma margem percentual de aceitação acima de 95%. Você fala, não, é 100% que o transplante vai dar certo. Porque senão dá rejeição. Por isso que a gente fala, o tratamento é feito em várias fases. A primeira finalidade é atingir a remissão completa, ou seja, a reversão completa da medula, que é aquilo que a gente falou, ou seja, um estado de aparente normalidade que se obtém após a poliquimioterapia. Então, tem que estar totalmente normal. Por isso que a gente chama estado de aparente normalidade. Senão, não dá certo. Nas etapas seguintes, o tratamento varia de acordo com o tipo de leucemia, linfóide ou mieloide, podendo durar mais de 2 anos nas linfóides e menos de 1 ano nas mieloides. Então, você tem essa variável também no tratamento. E são 3 fases, consolidação, que é o tratamento intensivo com substâncias não empregadas anteriormente, reindução, que repetição dos medicamentos usados na fase da indução da reemissão, você repete a medicação porque você dá uma dose em duplicidade, e manutenção. A manutenção tem que ser feita? Sim, a manutenção é a prioridade. Você tem que manter a manutenção para ver se a medula está desenvolvendo ou não. Ali, o tratamento é mais brando e contínuo por vários meses. Por quê? É nessa manutenção que você vai saber se deu resultado ou não. Se teve uma objetividade ou não. Se o transplante deu certo, se o tratamento poliquimioterápico deu certo. Porque o agravante da leucemia, quando a gente fala leucemia, a pessoa fala, nossa, câncer nos ossos. Não, não é bem câncer nos ossos, é câncer na medula óssea, ela está no osso. Mas é um câncer na medula. O agravante é a anemia, né? E a produção, né, de células muito jovem, né? Então, acontece isso. A anemia é muito agressiva. Aí, por quê? O paciente anêmico, ele vai ter o sistema imunológico deprimido. Então, ele vai ter uma probabilidade de ter doenças mais fáceis. Então, aí começa a embolar, né? Começa a dificultar. Você pega uma infecção, você tem que tratar a infecção. Aí você trata a leucemia. Aí você entra com medicamento para melhorar a anemia. Então, assim, começa a complicar. Por isso que essa manutenção é muito importante. Por quê? Porque você vai fazendo o tratamento devagar, mais brando, que a gente fala assim, não tão agressivo, não fazer uma dose de ataque agressiva, mas contínuo por vários meses. É aquela bela história.
um pouquinho por mês, por um longo período. Aí você vai combatendo vagarosamente. Então, você vai dando uma qualidade de vida para o paciente. E aí você vai conseguindo tratar ele, né? Entendeu? Você vai tratando ele gradativamente. Então, você acaba não tendo problemas de um tratamento não realizado com sucesso. Aí tá aqui, ó, principais procedimentos médicos no tratamento da leucemia. Importante. Ó, mielograma, esse é o base, é o de praxe. A médica suspeitou, ela vai fazer a anamnese, vai fazer o quadro da anamnese, vai fazer o exame físico, né? A anamnese, tudo direitinho, vai pedir um hemograma, aí com as características do paciente, com o resultado do hemograma, vai dar uma suspeita, aí que acontece? Ela vai pedir um mielograma. Pelas condições do paciente, para dar o diagnóstico, para ver se descarta, assim, mielograma é duro? É, porque você tem que colher o sangue do osso. Então tá aqui, ó, um exame de grande importância para o diagnóstico, análise das células e para avaliação da resposta ao tratamento, indicando-se morfologicamente essas células leucêmicas foram irradiadas da medula óssea ou não, a remissão completa medular. Então, eles fazem o mielograma para saber se a célula jovem saiu da medula ou não. E ó, esse exame é feito sob anestesia local e consiste na aspiração da medula óssea seguida da confecção de esfregaços em lâminas de vidro. Vou fazer o seguinte, eu quebrei o parágrafo, vamos organizar aqui. Opa. Aí, esfregaços de lâmina de vidro. É igual ao hemograma, ó. Para o exame ao microscópio. Vamos lá. Para você avaliar o microscópio. É aquela lâmina que a gente vê igual ao hemograma, ó. Os locais preferidos para aspiração são a parte posterior do osso ilíaco, que é o osso do quadril, e o externo, parte superior do tórax. Então, imagina, você enfia uma agulha no externo e aspira. Você enfia uma agulha no osso do quadril e aspira o sangue, joga na lâmina, faz o esfregaço, a gente cora e lê. Então, é um exame chato esse mielograma. Então, para o médico pedir, ele tem que pedir assim, dentro das condições que ele acha que vai ter um quadro positivo de leucemia. Senão, não é legal pedir, porque judia, principalmente em criança. E você viu, anestesia é local, não tem como você não fazer local. E durante o tratamento são feitos vários mielogramas. Por quê? Porque você só consegue ter uma resolução, ter um tratamento, ter uma visão do tratamento que está sendo feito, se está sendo positivo, se está sendo negativo, se está dando resultado a poliquimioterapia, se não está dando resultado, através do quê? Do mielograma. Ah, professor, mas não dá para fazer pelo hemograma? Não dá. Porque às vezes o hemograma você não detecta a fundo. Às vezes o hemograma você não pega as células jovens na corrente sanguínea. Você vai pegar na hora que ela está lá na formação medular, dentro da medula. Porque que acontece? A medula produz a célula, aí essa célula jovem vai se maturando, ficou madura, ou seja, ficou formada, cai na corrente sanguínea. Então, às vezes, essas células jovens você não pega na corrente sanguínea, você só pega no sangue que está onde? Na medula óssea, dentro do canal medular, lá no osso. Por isso que durante o tratamento são feitos vários mielogramas, para você ir vendo
Ah, você fez um, está carregado de blasto. Entra com o tratamento, passa 3 meses. Faz outro. Opa! Já diminuiu os blastos, tem um pouquinho mais de células maduras. Passa 3 meses, 6 meses, faz outro. Pumba. Putz, ó, não deu nenhum blasto negativo, só células neutrófilos segmentados, leucócitos, tudo bem definido. Opa, então o paciente está curado. Por isso que você tem que fazer os mielogramas. É a única forma, infelizmente é bem invasivo nesse ponto. Mas é uma forma que você faz o quê? O tratamento que você consegue ir dando sequencial e acompanhando a evolução do tratamento ou a evolução da doença. Alguma pergunta, gente? Hoje eu estou meio devagar. Ainda bem que a última aula do semestre não prejudica tanto. Tranquilos? Tranquilo, professor. Vamos lá. Aí, falamos de câncer, todas essas patologias, todos esses cânceres em diversos órgãos, vamos falar da radioterapia, porque às vezes, vocês sabem o que é a radioterapia? Já ouviram falar, mas sabe o que é a radioterapia e a quimioterapia? Então, vou dar uma explanada para vocês. Radioterapia, é um tratamento no qual se utilizam radiações para destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem. Essas radiações não são vistas e durante a aplicação o paciente não sente nada. A radioterapia pode ser usada em combinação com a quimioterapia ou outros recursos usados no tratamento dos tumores. Então, eles usam, às vezes, a radioterapia para queimar o tumor ou impedir que ocorra células aumente, ou seja, impedir que ocorra metástase. Quando tem metástase, a radioterapia às vezes seca essas metástases no órgão e vai dando um prolongamento na vida do ser humano. Acontece isso. Então, ela é feita através de radioisótopos, que a gente chama. São radiações iônicas, né? E aí, quais os possíveis efeitos da radioterapia e o que fazer quando surgirem? A intensidade dos efeitos da radioterapia depende da dose do tratamento. Então, você tem uma dose com maior concentração dos radioisótopos, com uma menor concentração, vai depender do tumor, da quantidade de metástase, do local, aí você entra com a radioterapia. Então, depende da dose do tratamento, da parte do corpo tratada, da extensão da área radiada, ou seja, da área que o tumor cresceu, do tipo de radiação e do aparelho utilizado. Então, você tem tudo isso aí na medicina nuclear, que isso aí, a radioterapia entra na medicina nuclear, né? E geralmente aparece na 3ª semana de aplicação e desaparece em poucas semanas depois depois de terminado o tratamento, podendo durar mais tempo. Então, é muito relativo, né? Sintomas aparecem, assim, depois de 3 semanas e depois desaparecem, né? Depois de poucas semanas depois que você parou de fazer o tratamento, desaparece os sintomas, né? Os efeitos colaterais dessa radioterapia. Cansaço, perda de apetite, dificuldade para ingerir alimentos, reação da pele, às vezes queima a pele um pouco, né, por causa da radiação. E ali é recomendável comer pouco e mais vezes. O paciente deve ingerir coisas leves e variar a comida para melhorar o apetite. E fazer uma caminhada antes das refeições também ajuda. Em alguns casos, a saliva torna-se mais espessa e altera o sabor dos alimentos, mais grossa, né, a saliva, mas ao término do tratamento o paladar irá melhorar. Reações na pele, quais são? A pele que recebe a radiação, porque essa radioterapia é dada na pele, né?
essa radioterapia é feita na pele, na região ali, vamos supor, tá no fígado, aí você vai dar ali na região abdominal em direção ao posicionamento do fígado, na pele. Então, a pele que recebe a radiação ó, poderá coçar, ficar vermelha, irritada, queimada ou bronzeada, ó, tornando-se seca e escamosa. É importante informar ao médico, durante as consultas de revisão, qualquer das seguintes situações: febre igual ou acima de 38, dores, assaduras e bolhas, ou secreções na pele também. Então, você tem que informar. Por quê? A radioterapia, ela agride essa pele, né? Como se fosse uma queimadura do sol, uma radioterapia, são radioisótopos, né? Então, acontece isso aí. Já a quimioterapia já é uma situação diferente. Quimioterapia é um tratamento que é feito na veia. De início, o mais correto, o mais indicado é veia. Então, o que é? É um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor. Então, é assim. Esse é mais forte, né, Pro? Faz Esse é até mais cair forte. o cabelo, né? Esse é mais forte porque tem uma substância química, né? Tem medicamentos, tem fármacos que agride, né? Ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais invasiva, porque ela é feita aplicada na corrente sanguínea, né? Na veia. E, ó, dentro do corpo humano, cada medicamento age de uma maneira diferente. Por esse motivo, são utilizados vários tipos a cada vez que o paciente recebe o tratamento. Porque cada fármaco atua diferente em cada tumor. Então, eles aplicam vários fármacos. Por isso que às vezes você vai fazer 3 sessões, vai fazer 4, vai fazer 5. Cada uma entra um fármaco. E esses medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo também que elas se espalhem pelo corpo. Por isso que a quimioterapia é mais agressiva. Mas é um método que dá resultado. Dependendo, é assim, ela dá um resultado, ou às vezes ela não dá um resultado como a gente quer, mas ela prolonga um pouquinho a vida do paciente. Dependendo do caso, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E dependendo quando o câncer está logo no começo, que você tira e faz a radioterapia, vai 2 anos, 3, 4, 5 anos, ou até mais. Vai muito da conduta, vai muito da condição da doença, do estado que a doença foi descoberta no começo, no fim, se o tumor está muito agressivo, se não está, se está no começo. Então, é muito relativo. Por isso que você acaba fazendo um tratamento com a quimioterapia para evitar um dano futuro, né? Então, tem isso também na quimioterapia. E, ó, como é feita uma aplicação de quimioterapia. Ó, não causa dor, porque na veia não tem dor. Ó. Algumas vezes, certos medicamentos podem causar uma sensação de desconforto, queimação na veia ou placas avermelhadas na pele, como urticária. Então, assim, o médico deve ser imediatamente avisado a qualquer reação. O tempo de aplicação vai depender do tipo de tratamento determinado pelo médico. Então, o que acontece? Existem situações em que o paciente precisa ser internado para receber aplicações mais prolongadas. Quando a gente fala prolongadas, é assim, aquela aplicação que ela demora um pouco mais para rodar o medicamento no sangue do paciente. Então, ele interna, entra com a medicação, vamos rodar na veia com soro e tal, vai rodar aí 1 horinha. Aí deixa o paciente lá, internado, acabou, observa se não vai ter nenhuma reação e tal, pronto, libera ele. Ou tem aquele assim que você vai, faz a quimioterapia, na mesma hora você levanta e vai embora. Então é muito relativo também. As duas situações. E os efeitos colaterais
todo medicamento dá efeito colateral. Não tem jeito. Você vai tomar um medicamento para dormir, no outro dia vai te dar um efeito colateral. Vai te dar moleza, você vai ficar meio assonado ainda, vai te dar uma ressaca. Não tem jeito. Todos os medicamentos dão efeitos colaterais. A quimioterapia também. Por quê? Porque ela é medicamento. Então, ela vai te dar uma fraqueza, diarreia, perda de peso, pode dar ferida na boca, queda de cabelo e outros pelos do corpo, vômito, enjoo. Por quê? Não é que vai te dar tudo isso. Por isso que está aqui, ó. Quais os efeitos colaterais? Não é que são todos os efeitos, é quais os que pode dar. Tem pacientes que só tem fraqueza, tem outros que dá diarreia, tem outros que dá só queda de cabelo, tem outros que dá queda de cabelo, vômito, enjoo nos primeiros dias, que fez a quimioterapia no primeiro, no segundo dia, e no terceiro começa a dar uma melhorada, porque você faz a quimioterapia, aí depois você passa uma semana, você faz de novo, ou dependendo da dose que eles dão, passa 15 dias, você faz de novo, outra sessão. Não é seguido. Você tem um tempo, você tem um intervalo para o organismo metabolizar, absorver e excretar. Aí vai. Daqui 15 dias você vai fazer outra. Aí você vai daqui 15 dias faz outra. Dependendo, uma por mês. Por quê? Vai depender da dose. Uma por mês. Por quê? Porque dá uma dose mais agressiva. Então, vai fazer uma por mês, porque vai ter o tempo de dar essas reações, o paciente reagir. Aí, a hora que o paciente ficar bem, tá tranquilo, legal, agora você vai lá e faz outra, porque você tem um tempo, né, para você desenvolver esses efeitos e esses efeitos passarem 2 dias, 3 dias, 4 dias. Aí você fica 15 dias sem nada. Bom, fala, bom, já estou legal, 20 dias, porque 5 dos efeitos colaterais, mais 15 que eu estou sem nada, 20. Opa, já vou fazer outra. Então, tem tudo isso. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não, professor. Tudo bem? Encerramos essa aula de câncer por aqui. Então, acabamos essa parte de câncer, né? Passei para vocês os principais, né? Tem vários, tem muitos, né? Câncer por aí, tem bastante, mas eu posso dizer que a gente mais tem visualizações, né? Então, assim, concluímos, né, a matéria. Olha, ó, falei para vocês, ó, 8h30, 8h30 acabou, né? Acabamos mais cedo hoje, encerramos o conteúdo. Ô, professor, a sua Oi. prova vai ser na próxima sexta? Não, a semana que entra agora, vocês têm a semana de prova de proeficiência. Então, a prova está para o dia 1º, eu acho. Deixa eu ver aqui no AVA, eu já falo para vocês que dia que está a prova. Espera aí, não está nem... Eu já coloquei no AVA, mas eu tenho ela aqui. Espera aí que eu vou já buscar aqui, já falo o dia para vocês da prova. Na semana que vem, que é a prova de proficiência, na outra sexta. Se eu não estiver enganado, dia 3. Deixa eu ver aqui. B2. Dez testes bem fácil. Opa, peguei a turma errada. Peraí. Oh, meu Deus, a cabeça não está funcionando. Vamos lá. Aí, aqui. Provas B2. Ó, prova. Ó, dia 3/12. Então, dia 3. Obrigada, professor. Então, ela começa no dia 3 e vai até às 19 horas do dia 4. Então, a semana que vem, vocês têm semana de prova de proeficiência. Não sei se vocês vão fazer alguma prova de proeficiência. Então, é a semana toda. Então, sexta-feira que vem é 28, se eu não estiver enganado. É isso? Deixa eu ver no meu calendário aqui. Deixa eu pegar.
Isso, é 26. Aí, na outra semana, a sexta-feira é 3. Aí é a prova de vocês. Aí depois vem a outra semana, é segunda chamada, e a outra semana é exame. Que é o que define aí acaba o semestre. Por isso que hoje foi a última aula. Eu vou até aqui confirmar a segunda chamada, ninguém vai ficar, acredito eu. Exame menos ainda, né? Aqui, ó, segunda chamada é dia 6/12, a segunda chamada, né? E o exame final, dia 9/12. Aí encerra as atividades dia 10. Então, assim, então agora, as 3 semanas que vem, ó, que nem a semana que vem é 26. Tá aqui, ó. A semana que vem é 26. A outra semana é 3, é prova. Aí na outra semana é de 6 a 10. É a segunda chamada. E a outra semana é de 13 a... Não, aqui, ó, tem a semana do dia 1º, tem a semana que vem a prova de proficiência, aí na outra semana é 1, 2, 3, que é quarta, quinta e sexta, é prova B2. Aí a outra semana é 6, 7, 8, 9, 10, é segunda chamada e exame. Segunda chamada no dia 6, o exame no dia 9, que dia 6 é na segunda, dia 9 é na quinta. Aí acaba o semestre. Então, hoje foi a última aula que vocês tiveram. Obrigada, professor. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Já está quase... virando 20 para as 9. Tá bom, não foi tão assim... Não teve muita perda, não. A matéria foi boa, né? Falando bastante coisa. Então, assim, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor. Espero que o semestre que vem, se tiver alguma disciplina que vocês tenham e caiba dentro do meu contexto, de repente eu posso até pegar uma disciplina e dar para vocês. Não sei se tem alguma ciências morfo ainda que sobrou para vocês, ou vocês já tiveram todas. Porque... Eu acho que ainda tem, Pro. Então, se tiver uma ciências morfo, de repente possa ser eu dar a aula ou outro professor. Vamos ver como é que os coordenadores vão distribuir as aulas. Se for eu, vai ser muito bom, muito bacana, que a gente já se conhece, vai ser um negócio bem descontraído, bem interessante. Ciências morfo também é muito bom, é bacana. Da enfermagem eu só consigo essas disciplinas, nutrição também, só é as ciências morfo. As outras é muito específica, e da enfermagem também específica eu não consigo, é só ciências morfo. Se tiver mais alguma, estarei aí com vocês se for escalado pela coordenação. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida do conteúdo? Não, professor. Restante, tudo bem? Ana Paula, Andressa, Bruno, Jaqueline, tudo em ordem? Tudo certo. Então tá excelente. Então, assim, boa prova para vocês. Façam com calma, tranquilidade, sem se estressarem, que no final tudo dá certo. Não sei se vocês fazem prova de proficiência, se vocês não fizeram a semana que vem, vocês estão tranquilos, preparados para estudar. A prova são 10 testes, estuda aquele questionário, dali vai sair 10 testes e manda ver. E aquele mesmo esquema, né? Pessoal, foram bem na primeira, procurem fazer uma nota assim, em 80%, 70% da prova, entendeu? Para não ter problemas, né? Porque como vocês estão com um questionário caprichado, né? Então, assim, ajudem dessa forma. Bom entendedor, meia palavra basta. A primeira prova foi bacana, gostei, ajudaram, valeu. Espero que a segunda vocês também ajudem. E eu sei que todo mundo vai passar, porque é 1.500 pontos. Então, assim, vocês estão precisando de 700, 800 pontinhos,
vocês passam fácil porque a prova vale 4.000 pontos. Então, tira aí 2, 2,5, 2.800, 3, 3,5. Aí, faz a prova aí, vocês vão ter sucesso. Tudo Tá bem? bom, professor. Obrigada. Tem alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não. Então, vocês estão liberados. Foi um prazer dar aula para vocês. Desculpa de alguma coisa. Procurei passar o pouco que eu sei. E assim... Obrigada, professor. Foi bem Valeu. legal. Procurei ajudar o máximo, atrapalhar nunca. Então, Ajudou estamos aí bastante. para o próximo semestre. Tá bom, Até o então, professor. pronto. Obrigada, boa noite. Boa noite, bom feriado para vocês. Obrigada, igualmente.